Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E nesse vídeo em específico, eu gostaria de lembrar que eu também sou licenciada em letras, né? Que a gente vai falar de sinônimos e antônimos, que é uma coisa que eu acho que a escola falha demais. E daí nesse vídeo eu vou mostrar para vocês por que a escola falha e como que a gente ensina sinônimo e antônimo para as crianças. Eu vou dar exemplo desde a educação infantil, gente, até os maiores. Então vai ser um vídeo aí bem bacana, ele vai ser bem graduado aí, com uma gradação, né, de séries aí bem legal. Vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu colocar aqui. Apresentação de slides. Eu vou colocar e tirar duas vezes, porque eu e o Zoom tem dado alguns problemas, né, quanto à questão da apresentação, modo apresentação. Vou colocar de novo. Ah lá, como ensinar sinônimos e antônimos. Na verdade, esse daqui é um quadro novo, é um quadro que a gente vem pensando aqui no Grupo Spolidório, se chama Didática com a Jana. Então, quando eu, por exemplo, entrei no magistério, eu tinha a ilusão, né? Eu acho que outras pessoas também têm essa ilusão na pedagogia, mas eu tinha a ilusão de que eu ia reaprender todas as coisas que eu precisava passar para os alunos. E quando chegou lá, gente, só apareceu assim, eu tinha que aprender de Freud, de Pestalozzi, de Dewey, de Montessori. Não era uma coisa assim, sabe, explícita, tipo, você precisa dar isso no primeiro ano, você precisa dar isso no segundo ano. E quando eu cheguei lá, eu achei que seria dessa forma, sabe? A professora explicando o que eu ia dar e de que jeito que ia ser. Como eu perdi essa ilusão aí depois que a gente já percebe ali que não é daquele jeito, não sei se aconteceu com vocês também. Eu trouxe aqui para o YouTube, porque o canal é meu e faço o que eu quiser. Eu trouxe aqui para o YouTube essa visão que eu tinha lá no começo, antes de começar o magistério, que a professora ia me ensinar esse tipo de coisa. Então, como ela não me ensinou, eu tive que aprender aí aos trancos e barrancos, eu achei interessante trazer aqui no canal, mas talvez não seja uma ideia que você curta tanto, né? Espero que você goste, né? Espero que você tenha tido essa mesma ilusão que eu e que você tenha sentido falta de alguém te ensinar o que que era aquilo e como que você ensina seus alunos aquele tema, né? Então, se você gostou, eu vou pedir um favor especial nesse vídeo para escrever algum tipo de comentário, porque daí eu faço esse tipo de vídeo com outros temas também. Daí eu vou pegando temas que são da escola e vou explicando como que você faz, como que ele acontece de ano para ano, né? Que é até um trabalho que eu faço ali na elaboração, a gradação da BNCC. Bom, aproveita, se inscreve no canal. Se você gostou da ideia, mais ainda, curta o vídeo e compartilhe, porque daí tem vergonha de escrever, gente, pelo menos curte e compartilha, porque daí eu vou saber quando ele é compartilhado, aparece lá o compartilhamento para mim, e daí eu vou saber quantas pessoas ficaram tão interessadas assim. Daí vai ser bacana para poder me dar um termômetro aí se eu continuo vídeos assim ou não, né? Porque eu acho que isso não tem na internet também, do jeito que eu vou apresentar, e nem nas faculdades de pedagogia, né? Se tiver em alguma, parabéns para a faculdade, porque olha, é uma coisa que me fez muita falta. O sinônimo e antônimo, gente, eu vou chamar de S e A, tá? S sinônimo e A de antônimo. Antes de mostrar as atividades, né, e explicar para vocês o que é sinônimo e antônimo, eu vou ver eles ao longo das faixas etárias, para vocês verem que aparecem em todas as séries, ou quase, tá? Na educação infantil, ele não vai aparecer explícito, mas é legal a gente já começar trabalhando com uma brincadeira, que eu vou contar para vocês daqui a pouco, para poder preparar esse aluno ali para o primeiro ano. Que no primeiro ano a gente já tem um objetivo na BNCC e uma habilidade, que é a 01LP15, que vai falar assim, ó. Agrupar palavras pelo critério de aproximação de significado, que é a sinônimo, né? E separar palavras pelo critério de oposição de significado, que é a antonímia.
Como eu estou falando com professores, é importante que eu mostre isso para vocês perceberem que não dá para o professor do primeiro ano pular isso, porque ele vai prejudicar o do segundo pulando vai prejudicar o do terceiro, e assim por diante. No segundo ano, a gente tem o mesmo, continuação da coisa ali, porque primeiro eu agrupo essas palavras, né? No segundo ano, eu vou começar a identificar os sinônimos de palavras em textos. Quer dizer, se eu não trabalhei no infantil a questão do igual e diferente, e se no primeiro ano eu não trabalhei essa questão de agrupamento de palavras, né, de falar assim para a criança é o contrário de grande ou o que é parecido com grande, ela vai chegar no segundo e não vai identificar isso em texto, daí vai ser um problemão, né? Então, quer dizer, o professor do primeiro ano foi incompetente. Talvez, né, estou querendo acreditar que seja porque esse professor não teve esse tipo de aula que eu estou dando agora, no YouTube, lá quando ele se formou, né? Então, agora, vendo a aula, você já começa a ter outros pensamentos. Segundo ano, vamos continuar lá. Determinando a diferença de sentido entre eles e formar antônimos, com palavras encontradas em texto lido pelo acréscimo do prefixo de negação in. Então, por exemplo, puro, impuro, delicado, indelicado. Então, a gente começa a formar aí prefixos já no segundo ano que indicam oposição. Então, isso já vai ajudando o aluno a melhorar na língua portuguesa. Quanto mais repertório de vocabulário, melhor o aluno tem desempenho acadêmico, né? No terceiro ano, a gente tem um probleminha. Lá na BNCC, inclusive, eu peguei esse quadro branco da BNCC. Está em branco o quadro que seria relacionado a essa questão de sinônimos e antônimos. O que eu, enquanto elaboradora, suponho? Que é um intervalo no qual o terceiro ano vai intensificar o trabalho do segundo. Tá? Então, é o momento aí do terceiro ano fazer revisão, do terceiro ano trabalhar com antônimos e sinônimos de uma outra forma. Eu não posso deixar esse espaço em branco em sala de aula, porque se eu deixar esse espaço em branco só porque não está na BNCC, essa criança vai esquecer, porque eu vou deixar uma lacuna de tempo muito grande. E essa lacuna de tempo vai fazer com que o cérebro faça uma poda nos neurônios, e os neurônios de sinônimo e antônimo podem ser aí eliminados. Daí vai ter que fazer todo um trabalho, no quarto ano é complicado. Por isso que eu sempre falo, quando eu estou no curso de elaboração, dando curso, que a gente precisa olhar a nossa série e a série anterior e posterior, pelo menos. Porque se eu estou no terceiro ano e eu não olho o segundo ano e o quarto, vou colocar o quarto aqui para vocês, eu não vou perceber que, de modo algum, eu posso ficar sem dar sinônimos e antônimos. Então, por que está esse quadro em branco? Eu vou olhar o antes, o que foi, e o depois, o que vai virar, né? Porque no quarto ano já não tem mais a palavra sinônimo e antônimo. A gente já vai trabalhar com dicionário. Então, vai ter lá, localizar palavras no dicionário para esclarecer significados, reconhecendo o significado mais plausível para o contexto que deu origem à consulta. Então, quanto mais vocabulário eu tiver, mais fácil fica eu esclarecer um significado, né? Então, por isso que lá no terceiro ano eu intensifico, porque eu pego do segundo sinônimos e antônimos, para que quando a criança chegue no quarto, ela chegue mais preparada para um uso de dicionário, que no quinto ano vai entrar com polissemia, que vai ser a mesma palavra com diferentes significados. Quando eu uso, por exemplo, mato, eu posso falar assim: eu mato o cara, no sentido de matar. Mas também tem o mato da praça, que é o mato de grama. Então, essa questão de polissemia, de uma palavra adquirir vários sentidos, ela não é sinônimo e antônimo, mas ela tem uma relação cognitiva com sinônimo e antônimo. Dentro aí da parte dos neurônios, primeiro eu preciso trabalhar com sinônimos e antônimos para depois chegar num trabalho mais estruturado de dicionário. Porque a criança tem que começar a identificar o que é próximo, o que não é próximo, o que cabe mais, o que não cabe. Se eu não fizer isso, a criança não vai chegar. Afinal de contas, a aprendizagem ela vai ser evolutiva e cada série precisa cumprir o seu papel.
Se o primeiro ano não der o papel dele ali, que é o agrupamento da sinonímia e da antonímia, no segundo vai ter que recuperar o primeiro, né? E daí vai ter que fazer o segundo também. Daí vai ficar tão corrido que não vai aprender do jeito que se deve. Então, isso de empurrar com a barriga, né? Como diz aí o dito popular, ou deixar para o próximo professor, é uma tremenda incompetência aí do professor da série. Tá lá na BNCC aprendizagem básica, básica. Quer dizer que se o meu primeiro ano for muito bom, eu posso ir para a coisa do segundo, né? Então, se ela é básica, quer dizer que se eu não dei nem o básico, para que eu recebi meu salário? Não é verdade? Então, esses daí são sinônimos e antônimos ao longo da escola. Eu vou dar a definição para vocês, mas depois a gente vai voltar nessa mesma tela. A tela vai ficar em branco embaixo por um motivo, que é uma atividade que eu vou fazer com vocês. A gente tem aí a definição, os sinônimos vão ser palavras com significados idênticos ou parecidos, não precisa ser totalmente igual, pode ser próximo, né? E o antônimo, palavras com significados contrários. Sendo assim, olha, eu vou dar uma dica para vocês. Para começar lá no infantil e no primeiro ano, eu coloquei uma joaninha aí. Por que que será? Quem sabe por que que eu coloquei uma joaninha nesse ponto aqui? Porque eu vou dar uma sugestão que eu trouxe lá no Clube das Joaninhas, que é o nosso clube de assinatura, com materiais mensais já prontos para os professores. Que ele vai dar conta de todas essas questões aí, que são necessárias o aluno aprender sem deixar ele ficar com lacunas de uma série para outra, né? Então, ele cuida dessas lacunas. Para começar, a gente pode fazer o jogo do contrário. Esse é um jogo que eu aprendi quando eu estava na escola de ensino infantil. Então, na sexta-feira, toda sexta-feira a gente se reunia no pátio antes de ir para a classe. E lá a gente cantava os hinos, né? Que é o hino aí nacional e mais o hino de São Bernardo, eu moro em São Bernardo, no Grande ABC. E depois a gente cantava com as crianças algumas músicas e às vezes a gente fazia o jogo do contrário. Escolas de ensino infantil, gente, dos 3 aos 5 anos, tá? Então, como que era esse jogo? Tinha cantava um negocinho no começo e as crianças respondiam, né? Vai começar, elas cantavam junto, né? Vai começar o jogo do contrário. Quando eu disser, daí eu falo alguma coisa. Alegre, você fala. Daí eles respondiam. Daí eu começo a falar outras palavras. Alto, daí as crianças respondem. Baixo, longo, curto, gigante, minúsculo, gordo, magro. Pode até mudar, colocar assim, sol, lua. Né? Você pode colocar uns outros itens. Essa brincadeira do jogo do contrário, as crianças gostavam bastante. E em grupo, assim, sem nenhum constrangimento, porque é um grupo muito grande, né? A turma, as turmas no caso aí, as crianças aprendiam palavras novas, né? Porque às vezes que nem quando eu falo gigante, às vezes a criança não sabe, daí você pode dar a resposta e na próxima, daí você fala, ah, vocês não sabiam, né? Então vamos lá, vamos de novo. Gigante, daí eles respondem minúsculo. Então é uma oportunidade de, na brincadeira, na ludicidade, você trabalhar com contrários, né? Que já vai dar uma introdução aí a antônimos. Lá no Clube das Joaninhas, a gente tem a sugestão desse jogo. E lá na fichas de leitura, né, do caderno de leituras, a gente tem um dicionário visual, né? Ó, feliz, triste, vazio, cheio, quente, frio, longo, curto, alto, baixa e grande, pequeno, para as crianças poderem lembrar da brincadeira. Então, a gente tem lá, todo mês é entregue aí para os assinantes do clube, as folhas do caderno de leitura que vão ser coladas ali no caderno de leitura da criança, e além dos textos, tem também dicionários visuais, que são do que eles trabalharam aí com o respectivo nome. Então, é uma coisa legal. Se você ficou interessado no Clube das Joaninhas, eu vou deixar embaixo do vídeo aqui o contato da Cirlei, porque é com ela que vocês têm que falar, beleza? Agora, lembra daquela tela lá que eu falei para vocês? Ah, não, não é a tela, não.
Ah, peraí. Aqui essa tela é muito difícil de fazer, tá? Essa da lousa. Então, eu cometi aqui um errinho por causa das animações, né? Já vai ter o enunciado. Mas finjam que o enunciado não está aí, tá? Eu vou colocar lá na lousa, né? Porque a lousa é meu caderno. Então, eu escrevo na lousa, a criança escreve no caderno dela, que a criança precisa ter um modelo de escritor, né? Se ela nunca viu o professor dela escrevendo, ela não tem um modelo de como ela deve escrever. Por isso que é errado colar folhinhas no caderno. No caderno, ele foi feito com linhas para que sejam escritas. Né? Isso eu tenho 1 milhão de outros vídeos aí. E além de 1 milhão de outros vídeos, eu tenho um curso de como usa caderno lá no Clube de Membros. Então, não tem aí desculpa. É menos de R$ 10, gente, Clube de Membros. Não tem desculpa para você não saber. Então, eu coloco lá o cabeçalho, né? Vou colocar o nome da escola, a data de hoje e o nome da lição. O título da lição eu vou colocar no meio, em colorido, com algum tipo de enfeite em volta. Pode ser um traço, uma nuvem, uma cobrinha, porque a criança precisa, desde cedo, ter contato com o título. Né? Ela precisa entender que tudo tem que ser nomeado, para que seja mais fácil a localização, para que eu coloque dentro de uma categoria e para que eu faça uma produção de texto com título. Eu nunca esqueço o título dela. Então, eu trabalho isso na lousa desde lá o primeiro ano. Então, a lição se chama Ao Contrário. E, lógico, o enunciado vai ser escreva o contrário das seguintes palavras. Não esqueçam, gente, de no caderninho de vocês, dar 2 dedinhos aí de margem de parágrafo para escrever o enunciado, beleza? Vamos aproveitar para treinar a letra cursiva, então os marcadores eu vou fazer com letra cursiva. O marcador é, por exemplo, essa letra A, né? Exercício A, grande, qual que é o contrário? Exercício B, limpo. C, lotado. D, jovem, e assim por diante a gente vai indo. Uma coisa importante é que, além dos adjetivos, eu ia falar substantivo, além dos adjetivos, eu posso trabalhar com verbos, né? Então, qual que é o contrário de entrar? Sair. Qual que é o contrário de levantar? Pode ser sentar ou deitar ou abaixar. Tem uma variação aí de sinônimos. Sinônimos porque é deitar, sentar, abaixar, não que eles sejam sinônimos exatos, mas eles vão dar o contrário aí do levantar. Encher, esvaziar. Abrir, fechar. Então, eu já consigo trazer ali uma aproximação do que é verbo para a criança, sem contar que aquilo é um verbo. Né? Então, eu já consigo trazer o contrário para isso também. Além disso, gente, após feita a lição, você pode fazer um coro com a turma, né? Então, você vai lendo, você aponta assim o lápis, né? Grande, daí eles respondem pequeno. Limpo, sujo. Lotado, vazio. Jovem, velho ou idoso, você pode escolher. Entrar, sair, levantar, né? Posso brincar de jogo do contrário? Daí você vai falar para eles: vamos brincar agora de jogo do contrário? Vai começar o jogo do contrário. Quando eu disser grande, vocês dizem limpo, tan. Lotado, tum. Jovem, tum. Entrar, tum. E daí eles vão respondendo para poder gravar mesmo essas palavras para que possa ser inserida no vocabulário cotidiano das crianças. E você pode também retomar a lição oralmente com novos desafios. Então você pode falar assim: quem sabe me falar uma frase com a palavra limpo, com as palavras limpo e sujo junto? Daí, o pátio estava limpo, mas a biblioteca estava suja. Né? Então as crianças vão brincando aí com as frases e a palavra mas no meio. Você pode falar, ó, tem que ter a palavra mais, ou se não, porém, né? Eu ia entrar no estádio, porém tive que sair em breve, porque iria fechar. Então, a gente vai trabalhando aí oralmente com isso daí. Agora, em atividades, lembra daquela tela lá do comecinho? A gente já estudou, enquanto professor, que as palavras com significados idênticos ou parecidos são sinônimos e as de contrário são antônimos. Então, eu vou pôr uma atividade, um pedaço de atividade para vocês. É só um trechinho de uma atividade que tem um dos materiais que eu
comercializo lá no site da loja. E a gente tem uma palavra em destaque aí, que é perigoso. Eu vou pedir para vocês olharem as palavras que estão embaixo, que é seguro, arriscado, temerário, confiável, inofensivo e imprudente. As palavras, se você quiser, pode anotar no seu caderno, viu, professor? As palavras que forem sinônimos de perigoso, vocês vão colocar um S do lado. As palavras que forem antônimos, vocês vão colocar um A. Então, seguro é sinônimo ou antônimo de perigoso? Antônimo, né? Porque é o contrário de perigoso. Arriscado, sinônimo ou antônimo? Sinônimo, porque aquela cerca é perigosa, aquela cerca é arriscada, de repente é uma cerca elétrica, né? Temerário é um sinônimo. A cerca é temerária, quer dizer, eu não posso chegar perto. Confiável, sinônimo ou antônimo? Antônimo, porque o perigoso não é nada confiável. Inofensivo, antônimo, né? Porque por motivos óbvios. E o imprudente vai ser um sinônimo. Daí, o que eu vou fazer? Se eu deixar o aluno só colocando S e A, eu não vou fazer uma aprendizagem completa, porque é muito fácil você ler e colocar se é sinônimo ou antônimo. Então, eu vou pedir para o aluno anotar à esquerda os sinônimos e à direita os antônimos que ele encontrou para a palavra perigoso. Então, eu vou escrever lá, ó, arriscado, temerário e confiável. Confiável, desculpa, imprudente, que eu li ali. Depois você pode, na lousa, colocar uma frase e pedir para as crianças irem substituindo. Então, por exemplo, é perigoso entrar naquela mata. Né? As crianças vão substituindo. É arriscado entrar naquela mata. É temerário entrar naquela mata. É imprudente entrar naquela mata. Não são sinônimos exatos, mas todos eles dão o sentido de que não é para entrar. Né? Então, isso que é o mais legal. Os antônimos, seguro, agora sim, confiável, inofensivo. É seguro entrar naquela mata, já dá o sentido contrário. É confiável entrar naquela mata. É inofensivo entrar naquela mata, quer dizer, não tem perigos. Então vejam como é bacana. Se você gostou dessa atividade, a gente tem outras atividades também desse tipo lá no Sinônimos e Antônimos terceiro ano. Eu acho que vocês lembram que lá na BNCC estava em branco o terceiro ano. Então, o que acontece? Eu vou contar um segredo para vocês desse material. Esse material, ele é feito com a BNCC do primeiro e do segundo ano, porque no terceiro é a hora de você revisar o sinônimo e antônimo, não pode deixar o buraco, gente. De jeito nenhum, pelo amor de Deus, seja responsável, né? Então, quando eu fiz o material, a princípio eu chamei de sinônimos e antônimos segundo ano. Como uma elaboradora responsável, competente e prudente, eu pensei, eu vou colocar para terceiro ano, porque o terceiro ano precisa fazer uma revisão. E às vezes o professor não se dá conta disso. E o livro didático pula, porque nem sempre a editora tem esse cuidado. Então, o que eu fiz? Eu coloquei como terceiro ano, mas pode ser usado aí com segundos anos, que estejam dentro dessa temática, ou com quartos anos que precisam dessa revisão, porque o professor do terceiro, ó, não fez o trabalho dele, né? E daí a gente não pode ficar se lamentando pelo trabalho do outro, que a gente pode fazer é denunciar, né? Tipo assim, falar, gente, vocês não sabem como meu aluno tá ruim, para ver se o cara se toca, né? Que ele precisa trabalhar mais coisa, né? Então é assim que funciona. Além dessa atividade, eu não resisti, gente, eu vou mostrar mais uma atividade desse material, é só um pedacinho, porque lá vocês veem que tem a folha inteira. Aliás, essa atividade aí que eu tô mostrando, ela tá ali na capinha à esquerda, ó, vocês veem que é uma folha, né? As crianças têm que ler, tem uma setinha ali nos sinônimos, porque elas vão ter que ler, e ali na atividade tem os sinônimos que vão ser aplicados nesse texto. Então tem lá. Sonhei que andava pela rua quando um monstro gigante começou a me perseguir e eu estava assustado.
A criança vai pintar uma bolinha de cada cor. E daí a gente tem uma legenda de cores também para os sinônimos, que daí depois a criança vai reescrever esse pequeno texto, que é uma das habilidades da BNCC também, a EF12LP03, que é reescrita de pequenos textos, né? A criança vai reescrever, trocando as palavras aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 por sinônimos. Então, sonhei que. Será que você consegue pensar no sinônimo para essas palavras? Vou dar 5 segundos, hein? Conseguiu? Sonhei que caminhava pela rua quando um monstro enorme começou a me perseguir e eu estava apavorado. Então, a gente vai trabalhando aí com a substituição para a criança ver que ela precisa ser flexível na hora da escrita também, que ela precisa saber reconhecer significados de palavras que ela está menos acostumada, né? Então, a gente vai trabalhando isso. Depois, mais à frente no material, porque essa daí é a primeira página, né? A gente vai ter os antônimos também. É um textinho com antônimos. E também em atividades, a gente tem a coleção da hora da revisão, que é um pouco mais simples do que esse que eu mostrei para vocês, porque a intenção é revisar o que é sinônimo e antônimo, que a criança vai fazer. Primeiro ela vai falar o que é sinônimo e antônimo, e daí ela tem umas atividades assim, ó. Qual que é o sinônimo da palavra clarear? Ela vai colocar um xizinho e anotar. Sinônimo da palavra perfume. Xizinho, anota. Antônimo da palavra lar. Aqui já é o antônimo, não é o sinônimo, então atenção. Estreito. Antônimo da palavra quente. Aqui a gente tem frio e gelado que ela pode confundir. Mas o mais próximo de quente é frio, né? Porque daí seria gelado, seria fervente, ou fervendo, alguma coisa assim. Então, frio, quente. Daí eu vou escrever lá frio. Essas são as dicas do Didática com a Jana. Espero que vocês tenham gostado desse quadro novo. Se tiver vergonha de comentar, pode curtir, né? E daí eu vou ensinando para vocês o que eu acho que deveriam ter me ensinado no magistério e que eu aprendi aí, como eu falei, aos trancos e barrancos. Até nosso próximo encontro aqui no canal. Vou deixar o link dos materiais aqui embaixo, se você tiver interesse de dar mais uma olhadinha ali, ver o preço, os detalhes, está tudo no link, beleza? Até a próxima, gente. Bom trabalho para vocês. Sejam competentes e responsáveis, por favor.